Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Senhores, o seu podcast semanal, o seu congresso semanal de Aê, cirurgia geral. Quase, hein? Quase, quase, isso quase, aí. quase. Senhores, que satisfação inenarrável estar aqui com os senhores hoje, Dr. Diego Adão, Dr. Adriano Flug, até porque eu não estive presente no último podcast. E aí, por isso... Tristeza, Hã? tristeza, tristeza. Exatamente. Por isso que a entrada desse podcast foi especial. E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Tranquilo? Essa cidade maluca que resolveu ter tornado, tufão, tempestade, o dia inteiro sem energia elétrica no hospital, luz piscando. Caos, caos absoluto hoje, cara. Cara, nem me fale. Eu tava nessa pegada aí também, cara. Eu tava vendo esses dias, não sei se foi ontem ou hoje, que teve uma chuva animal em São Paulo e aí o trânsito, cara, monstro. Não, Guto, começou a chover, acho que foi ontem, antes de ontem, no final da tarde, caiu uma tempestade. E aí, cara, chuva e vento, e hoje ventou o dia inteiro que Deus deu, e caindo árvore, semáforo não funcionando. Aí, no meio dessa confusão, os motoristas de ônibus eles decidiram fazer uma greve. Tá. Só que fizeram uma greve no final do dia, sem ter avisado. Então a galera foi em massa trabalhar, meteram a greve 4 horas da tarde, ninguém voltava. Nossa. Simplesmente, terça, né? Ontem, terça. Pra quem estiver ouvindo, a gente tá falando da terça-feira, dia 9 de dezembro. Parou tudo. E hoje, um caos, árvore no chão, no hospital, os computadores toda hora caindo energia, desligando, torre de vídeo desligando. Aí o gerador entra, né? Aí o gerador sai. Aí o gerador entra. Aí o gerador sai. Terror, terror. Caramba, que inferno. Cara, não vou me alongar muito, mas só pra pegar esse gancho. Eu tava assim, cara. O dia começou ontem e acabou hoje, né? Foi um dia de 48 horas. O hospital caiu o sistema, aí atrasou cirurgia, aí a cirurgia atrasou meu ambulatório. O ambulatório atrasou, o paciente reclamava. Depois vai pro consultório, o consultório atrasando, aí mensagem, recurso de prova, aí você fica irritado com o recurso de prova. Aí o paciente te liga, o exame não deu certo, aí você fica enviando. Cara, tava estressado. Aí para completar tudo, e como eu falei há pouco antes para vocês, eu caí num trote, cara. Caí numa fraude de Pix. Me ferrei, perdi 4 mil reais aí, num golpe que eu julgo perfeito, né? Pra não me sentir tão burro. Conta aí como é que foi. Cara, é assim, eu tava num processo de tributário para entrar na equiparação hospitalar. Depois a gente vai comentar isso num podcast, quem sabe. Um processo que já tá rolando há alguns meses, tal, bem processual, documento para lá e para cá. E aí no WhatsApp aparece o advogado, né, que é contratado pelo contador, então é um intermediário, falando, olha, seu processo ganhou a causa, mostrou todos os dados pertinentes, data de entrada, o CNPJ, dados muito específicos, tal. Aí eu repassei pro contador, ficou animado, puta, deu certo, feliz, nossa, foi rápido, tal. E aí depois ele manda um Pix justificando para um imposto no cartório, para tirar a isenção do imposto de renda desse benefício, né, desse ressarcimento. Cara, paguei, né? Aí no dia seguinte o cara pede mais um outro para fazer certidão negativa. Aí eu, opa, certidão negativa é gratuita. Falei, tá, tô coisa errada. Aí eu vi que era uma fraude. Cara, aí eu fiquei azedo, Diego. Cara, sabe quando o seu rosto fecha, cara? E eu atendendo o paciente ligando, uma válvula de pressão, cara. Aí eu tava querendo descontar em qualquer coisa, cara. Eu vi esse comportamento vindo, né? Eu vi a minha energia mudando, cara. É como se ela ficasse preta. E aí eu tava irritado na rua, com o trânsito, aí o metrô não funcionava, cara, nada tava dando certo, o trânsito, cara, eu vou a pé. Aí eu fui a pé, putz. Bom, aí o dia foi alongando, eu irritado, querendo xingar os pacientes, eu queria descontar no primeiro tonto que aparecesse na minha frente. Cara, aí eu falei, cara, não sou eu esse, não sou eu, isso aqui tá errado, Eu parei. Falei, parei, cara, eu rezei uma Ave Maria. Quando eu fico muito nervoso, assim, nível Boa. máximo, eu rezo, é a única coisa que me acalma, né? Falar, em vez de pensar besteira, reza alguma coisa que deve funcionar, né? Aí apela pro criador, né? Quando o avião tá caindo, você reza, né? Legal. Aí eu fui acalmando, cara, aí eu tive a sensação, eu pensei, né? Olha como as coisas são, né? Alguém te faz uma fraude, você fica irritado, aí você joga essa energia para uma outra pessoa. Sim, Essa sim. outra pessoa fica irritada, que aí fica irritado e irrita o outro, então é um círculo. Eu falei, cara, eu vou quebrar isso. Aí é aniversário antecipado do meu filho, né?
Cara, aí vem as crianças gritando, correndo, uma puta felicidade, né? Aí eu fiquei vendo, eu falei, cara, olha que coisa boa, né? Como as energias mudam. Aí eu cheguei a uma conclusão hoje, cara. A conclusão do dia é o seguinte, cara, a maior vingança que você pode dar para um demônio, um diabo que te assedia, é ser feliz, cara. Então, se você quer se vingar com gosto, cara, meu, aproveita a festa. Que se ferre o cara que te deu o trote. Não deseja mal pra ele. Seja feliz, porque sendo feliz, cara, você quebra o diabo, né, cara? Porque não Boa. tem coisa mais irritante no mundo, acho que acredito, uma alegoria, uma entidade maligna, ou seja como for que a pessoa quiser definir, um círculo vicioso, né? Aham. Cara, que você ligar o foda-se, ser feliz. Aí você toca o barco, você esquece. Depois você consegue dar um conta, isso não é o fim do mundo. Boa. Esse é o guru, né? Já começamos o episódio com mensagem do guru. Toma essa. Boa. Chupa, demônio. Já era. Bom demais, bom demais. Muito bom. Ó, tem mensagem de maníaco. Manda. Posso? Primeiro de tudo, agradecer os maníacos de forma geral, porque nós ganhamos 3 prêmios do Spotify. O Mania de Cirurgia, seu congresso semanal, ganhou 3 prêmios, que são o mais compartilhado em 2025, o muito comentado em 2025 e o mais sintonizado em 2025. 3 coroas aí, ficando em 11º lugar das paradas do Brasil. Ou seja, alguém, eu não sei como, preferiu ouvir o Flug do que ouvir qualquer outra coisa famosa aí do Brasilzão. César Menotti, Fabiano, quem... É que eu acho que a nossa categoria é programas, não é a categoria artistas. Tá. Eles segmentam por categorias, né? Então, sei lá, fala uns programas aí famosos de podcast, o Flug debandou esses programas. Então, agradecemos você, maníaco, por nos ter dado a honra de estar nas suas paradas e prometemos tentar fazer episódios cada vez melhores. E eu já vou falar agora pro Miguel Valdez, que mandou pra gente assim: fala galera, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho realizado no podcast Mania de Cirurgia. A clareza, a qualidade técnica e a relevância dos temas abordados demonstram elevado profissionalismo e contribuem significativamente para a nossa prática. Dito isto, sou um grande fã, grande abraço. Miguel, só agradecer, cara. Não tenho nem o que falar com a mensagem dessa aqui. Obrigado demais. Flugão, manda um abraço pro Miguelzão aí, Gutão. Grande Miguel. Um grande abraço de Jesus de Metileno, Miguel Arcanjo. O Flugão tá religioso, hein? Da hora. Cara, eu tô percebendo. Eu não vou mandar abraço de azul de metileno, porque isso aí não é comigo, não. Mas um abração pro Miguel aí. Boa. E o nosso queridíssimo André Sado, nosso querido amigo aí de Manaus, ele manda assim: falo desde Manaus, Amazonas. Sabemos demais, já estivemos lá, André. Abraço para você e para todo mundo aí. Excelente episódio. E agora ele vai comentar sobre o episódio de complicações de drenagem de tórax. Foi um dos melhores episódios, porque eu gravei só com o Flug e sem o Guto. Procedimento salvador de vidas. Resolve mais de 90% das urgências torácicas, que muitas vezes é banalizado. Se bem executado, o sucesso é garantido. Parabéns, amigos. Mandem, agora Flugão é contigo, mandem um abraço de azul de metileno, um alô de evidências para mim e uma saudação ultrassônica pro Gutão, para os nossos residentes do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus. Então, com muita evidência, mas com um diamante que se afasta na nulidade, em várias unidades, com um grade de altíssima certeza de evidência. Um abraço para os residentes do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Gutão, manda o seu braço ultrassônico aí. Seja criativo, hein? Você tá meio apático hoje, eu não tô gostando. Tá sem áudio, Agora, não sei o que tá acontecendo com ele. Agora eu tô com Hoje áudio não é já um de bom novo. dia. Hoje não é um bom dia. Hoje o Guto não tá no bom dia. Agora já voltou. Fala aí. Um abração para quem é fanático nesse assunto, como eu sou. Um grande abraço com muita sombra acústica posterior para a gente pensar numa vesícula para a gente operar, né? Muito bom, isso aí. Boa. Flugão, o teu. Muito azul aí para toda GV de Manaus. Aliás, para toda Manaus, né? O pessoal muito querido aí, saudade de Manaus. Bom demais. E eu vou pedir agora um abraço de azul de metileno do Flug para uma pessoa que não mandou mensagem, mas eu vou pedir. Tá rodando no PS da cirurgia, Flugão, lá na escola.
sempre tem um R1 da UTI com a gente, né? E o atual R1, ele fez HC, ele foi aí da casa de Arnaldo. Ele se chama Matheus. Eu não sei o sobrenome dele. Depois eu descubro e comento no próximo, mas é o Matheus. E, cara, muito gente boa. Tá fazendo intensiva lá. Falou que já teve aula com você, que gosta muito de você, acha você gente boa e tal. E por acaso hoje ele ouviu um episódio do Mania, lá com os meninos, né? Com os nossos R's. E ele falou assim, mas é o Flug? Ah, eu lembrei, o Adriano tal. Manda um abraço pra ele. Então, ó, tô te mandando um abraço dele pra você e tô te pedindo um de volta. Um abração pro Matheus, eu acho que eu lembro da panela dele, inclusive. Muito querido, gente finíssima, né? Um amor ácido, né? Rápido. Um abração, Matheus. Boa, aí eu mostro o episódio pra ele quando tiver publicado. Show de bola. Da minha parte, o que me cabia era isso. Agora eu passo a palavra para o Carlos aí, que tá hoje sonolento, cansado, triste. Olha, eu vou te agradecer que você tá deixando a gente já com menos 10, menos 11 minutos para fazer o nosso episódio de podcast, de tanta enrolação, né, nessa parte introdutória. Porém, antes de a gente mergulhar, cara, de cabeça no nosso assunto de hoje, que você, maníaco, maluco, alucinado, já sabe qual é. Antes disso, a gente tem um recado importante para quem está ouvindo a gente. E eu vou pedir para o Flugão soltar a vinheta do nosso patrocinador, Flugão. Manda aí. É isso aí, senhores. Estamos de volta agora para falar sobre um tema muito legal, que é a apendicite aguda. Cara, apendicite aguda, na boa, é aquele tema que todo mundo ouve falar o dia inteiro, todos os dias. E é tão legal esse assunto que, mesmo sendo tão comum, tem muita coisa bacana para discutir e muita novidade. A gente vai falar aqui a respeito de um trabalho que saiu de uma publicação recente daquela série do What You Need to Know, que sai no Journal of Trauma. E faz um belo apanhado geral aí de apendicite aguda e discute algumas situações especiais. Porém, este episódio especificamente vai ser uma discussão da parte mais genérica, mais geral da apendicite aguda. E para quem é maníaco de verdade, mas é um maníaco mesmo, vai saber que no episódio 14 ou 12, agora me confundi, 14. 14, o episódio 14 do Mania de Cirurgia é sobre apendicite aguda. Mas foi lá atrás, quase 2 anos já atrás. E a gente... desculpa, quase 3 anos, né? Porque foi 2022. Dezembro de 2022. E a gente... Olha só, imagina, 14, cara. 130 episódios depois, 140, sei lá quanto. A gente tá indo pro episódio 170. Então pronto, então peraí, então são 156 episódios depois, estamos falando de novo sobre apendicite aguda, muito bacana. Bom demais. Senhores, eu estou completamente alucinado para fazer essa discussão com vocês aqui, e eu vou deixar o nosso careca favorito, Diego Adão, conduzir este episódio. Papai, né? Papai vai conduzir, e eu já adianto, são 2 episódios, não caberá em um. Neste primeiro, que você está ouvindo agora, parte 1, aspectos gerais do diagnóstico e tratamento, atualizando o episódio 14 que o Guto falou.
Já na semana seguinte, a gente vai emendar os episódios. Parte 2, situações especiais da apendicite aguda, na qual nós vamos falar de o idoso, a gestante, tratamento não operatório um pouco mais aprofundado, a apendicectomia de intervalo, pseudotumoral, abscesso, aí são as peculiaridades da apendicite aguda. Combinado? Então, geral hoje, nessa semana, específico na próxima. A chance Como de o eu Gutão... esquecer a segunda parte é 100%. Como é que é? A chance de eu esquecer essa segunda parte é 100%. Ah, confia, confia. Ó, como o Gutão falou, é aquela série What You Need to Know, que o Flugão rebatizou de What You Need to Listen, né? O que você precisa ouvir, que foi publicado por um grupo de Tampa, na Flórida, o José Dias assina esse artigo aqui, e eu fui sondar no Instagram, na verdade no LinkedIn, do José Dias. Ele é o chefe da divisão de cirurgia de emergência do Hospital Geral de Tampa. Ou seja, é gente que tem soco duro, bate forte, é ele que assina esse artigo como primeiro autor. E sabe quando você vê que o artigo é bom? Não tem introdução. O cara começa em diagnóstico. Primeiro item chama diagnóstico, não tem nem conversa. E aí eu já pergunto para vocês a grande questão que hoje divide opiniões da velha guarda com a nova guarda. Apendicite aguda é diagnóstico clínico ou não? Todo mundo pergunta isso aqui e ele já mete no primeiro parágrafo essa discussão. O que eu quero dizer por diagnóstico clínico? Apenas com anamnese e exame físico eu consigo ter uma certeza diagnóstica suficiente para aceitar a taxa de falsos positivos e falsos negativos. Flugão já está aí quase perdendo o pescoço. Fala, Flug. Claro que não. O diagnóstico de apendicite não é clínico. Pode esquecer disso daí. Aquelas escalas de Alvarado, tudo é escala preditora. Aliás, mesmo, a gente estava discutindo hoje na TV, cara, tem umas discussões muito legais, né? Hoje estava discutindo sobre abdômen agudo vascular e sobre condutas na hipótese, né? Porque nem sempre se tem um diagnóstico. Então, a gente comenta algumas escalas preditoras de necrose intestinal. E como o próprio nome diz, são escalas preditoras, não são escalas diagnósticas. As pessoas confundem muito diagnóstico com prognóstico. Perfeito. Só quer dizer que é a chance de ser, não quer dizer que seja, né? É através dessa chance você tomar uma conduta mais intensa ou não, de manter internado, enfim, né? Fazer o que tem que ser feito. Então, quando as pessoas falam alvarado, que acho que é mais comum, existem outras, ela não vai dar o seu diagnóstico, ela vai dizer quão provável ela é ser. Mas o diagnóstico mesmo, para mim, eu seria que é tomográfico. Eu nem considero ultrassom. Para mim é tomográfico, né? Radiológico, precisamente de dengue. Aí depois você confirma com histologia, né? Com anátomo patológico. Mas o diagnóstico é tomográfico. Boa. A gente vai entrar em breve na discussão tomo-ultrassom e o risco-benefício, questão econômica, mas Bom, fala, Guto, sua opinião. Quer comentar? Eu me segurei aqui quando ele falou do ultrassom, né? Eu vou ficar quieto porque você falou que você vai falar, né? Então, beleza. Não, vai Mas ter um tópico específico sobre tomo-ultrassom. boa. Eu homenagearia um chefe meu, que é um cara espetacular e que ouve nosso podcast. Ele sabe ele vai saber que eu estou falando dele. Eu diria para você que precisa colocar o coronal para a gente saber e ver essa apendicite aguda aí. Ele vai saber quem que é. Um grande abraço para você, meu professor. Mas eu diria que eu concordo. Acho que é difícil a gente entre aspas, aceitar, desde que você esteja num lugar que tenha a condição total de fazer isso, né? Porque não é todo lugar que tem tomo para você fazer a qualquer hora, radiologista para olhar a imagem a qualquer hora, ultrassom para você fazer a qualquer hora, etc. Eu acho que são casos e casos. Claro que se você está diante de uma apendicite aguda que é uma situação de emergência, por exemplo, uma apendicite aguda perfurada, com peritonite difusa, etc., muitas vezes você nem sabe que o diagnóstico é apendicite e acaba descobrindo só no intra-op. Então, a gente meio que está falando aqui de uma situação que você consegue esperar um tempo e poderia ter mais informações talvez em algum outro lugar. Isso é meio fantasioso também, porque como é que você faz para estar num hospital pequeno que não tem todos os recursos e transferir um caso de suspeita de apendicite aguda, né? A não ser que você consiga um contato que o paciente vai fazer uma toma e volta. Tem muito disso, né? No Brasil tem bastante isso.
você não tem tomo no seu serviço, você manda para fazer tomo em outro lugar, ele volta com o resultado da tomo. Então acho que tem um monte de coisa para pensar. Agora, assumindo que a gente está numa situação ideal, com que você tem disponibilidade para isso, eu também acho que hoje em dia, 2025, é difícil você falar que apendicite aguda você diagnostica clinicamente e vai para a cirurgia com uma alta chance daquilo não ser de fato apendicite aguda, né? E quando eu Se digo você, alta chance, talvez muita gente fale, mas é baixo, né? Quando você opera um paciente jovem com quadro clínico típico, a taxa de apendicectomia branca não é tão alta. Depende, né? Depende de quanto que você aceita se é alto ou se não é alto. O que é eu isso que eu ia te lembrava, perguntar. eu lembro. Você aceita quanto na sua prática? Você acha que quanto é aceitável de erro, de falso positivo? Achar que não é, operar e não ser? Hoje em dia eu só acho aceitável se você tem um exame de imagem. Não, mas o Então, número, tipo, por cento. Quantos por cento? eu diria que talvez, sei lá, considerando que você tem tomo para todo mundo, eu pensaria talvez uns 2, 3% chutando Me- muito alto. Menos que Porque cinco eu por acho, cento, certo? eu acho que pelo menos na época que a gente discutia isso, era em alguns serviços era em torno de 10%, eu acho. Exatamente isso E que eu queria comentar. Ó, é, se você só usar anamnese e exame físico, só os dois, você vai errar em mais ou menos 30 a 20%. É muito baixo. E isso eu já estou considerando você. Cada vez que você faz uma pergunta para o paciente, isso é importante, pessoal, parênteses aqui. Toda vez que você faz uma pergunta para o paciente, sente, não sente, tem, não tem, fez, não fez, isso é um teste diagnóstico. É igual você fazer um raio-x, você pedir um exame laboratorial. Só que isso aí é mais binário, né? Tem, não tem. Seria leuco maior ou menor que tanto. São testes diagnósticos. Conforme o paciente vai falando sim, a probabilidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E conforme ele vai falando não, vai diminuindo. O nosso cérebro tem muita dificuldade em fazer essa questão matemática. Sobe, desce, sim, não, sim, não. Então a gente acaba se ancorando em meia dúzia de sinais e sintomas típicos que, quando coexistem, falam muito a favor da doença. Então, se a gente pegar o que tem de mais forte para falar a favor de apendicite aguda, ou em termos técnicos, o que aumenta muito a acurácia porque tem uma alta razão de verossimilhança? É McBurney. dor facílica direita, dor que migra, nunca ter sentido essa dor antes, ter náusea e vômito, mas a náusea e vômito veio depois da dor. É um conjunto, anorexia, você junta esse pacotinho aí, aumenta a chance de apendicite aguda. Mesmo com tudo isso, esqueçam Rovzing, Lapinski, Chutro, isso daí nem a literatura nem considera mais. Então, o que considera hoje são esses que eu comentei aqui agora. Vai bater ali 70%, 75%. Se você coloca numa escala de risco, por exemplo, no Alvarado, que hoje não é considerado mais a melhor escala de risco, hein? De prognóstica. Ele já é considerado secundário, ele está desatualizado, tem coisa melhor. O Alvarado vai fazer você errar em 18%. Se você confiar no Alvarado, hein? Se você usar a melhor escala que tem, que é o AIR é a sigla para Acute Inflammatory Response, né? Específica para apendicite aguda, você vai errar em 13%. Ou seja, no melhor cenário, com a história mais acurada, no quadro mais típico, e lembrando que metade só que tem típico, hein? Tem metade que é atípico. A gente vai errar ainda em 10%, 13%. São números inadmissíveis, né? Por isso que, como o sim. Flugão bateu o martelo lá, se você falar que o diagnóstico é clínico, você está errando em 13%. Então o diagnóstico não é clínico. A literatura só aceita você falar que é diagnóstico quando você erra em menos que 5%. Só sobrou para você o quê? A imagem, né? Uhum. Perfeito. Beleza? É. Tem uma outra coisa que talvez, eu não sei se a gente vai chegar nesse tópico aí na parte de tratamento, mas é só. Tenho certeza que tem bastante gente que está ouvindo que está pensando assim: nossa, eu não opero tanta apendicite branca assim. Ou, por exemplo, quando eu opero, eu vejo lá o apêndice está meio normal e eu considero que isso seja branco. Acho que é uma coisa importante para lembrar para as pessoas que existe uma alta taxa de falha no seu diagnóstico macroscópico quando você está operando, né? Então, muitas vezes você tem um quadro clínico sugestivo, você, seja com exame de imagem ou sem, acabou operando, o apêndice parece normal, não necessariamente quer dizer que você está operando uma apendicectomia branca, né? Então, está fazendo uma apendicectomia branca. Então, só para o pessoal lembrar que existe esse viés, vamos dizer assim, na sua interpretação do que está rolando. Sim. Mas por isso que a gente acaba usando como padrão o exame de imagem no diagnóstico e a patologia no pós-op. Perfeito.
Então, resumindo essa primeira parte, o diagnóstico não é clínico, ele é por imagem. Os scores não são scores diagnóstico, são scores de risco. O alvarado não é mais o score recomendado, é o AIR. E aí, a hora que está diante de um alto risco, você considera fazer a imagem. Fala, Guto. Deixa eu perguntar uma coisa. Nesse texto aí, nesse artigo, que foi publicado em fevereiro de 2025, o que ele fala do diagnóstico de apendicite com raio-x de abdômen? Nem tem escrito a palavra raio-x aqui. Eu não acredito. A não ser que você considere que raio-x é a tomografia girando, fazendo vários raio-x. Aí tem bastante. Ele não fala do sinal do borramento do psoas? Não fala do apendicolito no raio-x? Nada disso? Eu juro que eu vou editar essa parte do episódio para ninguém ser obrigado a ouvir isso. Eu juro. Ninguém é obrigado a passar por isso, mais em 2025. Aí você vai assim, mas no meu serviço não tem tomo. Tudo bem, você vai trabalhar com a taxa de 13% a 20% de apendicites falsos positivos. Você só tem que aceitar e falar para o paciente isso. Acho que essa é a parte interessante, né? Sim. Tem transparência. O combinado não sai caro. Flug? Oi, Flug. Fala, Flug. Não, foi o Guto que falou. Foi o Guto. Sai caro. Mas foi uma coisa tão flugiana que você até achou que fui eu. Você até achou que foi o Flug. Exato, eu confundi. Deve ter dado um tilt na sua cabeça, porque foi uma coisa flugiana com uma voz mais grave. Putz, que será? Que coisa bizarra, né? Hoje na aula da cirurgia geral foi o professor Edson Cury dar uma aula, né? E aí ele falou que tinha operado uma criança, que acho que era um volvo de intestino, e tava meio azulado, né? E aí, criança recém-nascida, 500 gramas e tal. Aí ele fez assim, que quem tava auxiliando ele falou assim, devolvula e deixa aí pra dar uma chance. Aí falou que ele fez assim, correu risco, ele falou assim, quando eu entro numa criança de 500 gramas, eu entro pra ganhar, eu entro pra jogar pra ganhar. Eu não acredito, até aqui, esse demônio do Flug me persegue, sai daqui. Foi muito bom, foi hoje a aula. Mandar um abraço pro Edson. Mano, maravilhoso, cara. Queria ter a vitalidade do Edson quando eu tinha 20, queria ter a vitalidade dele hoje quando eu tinha meus 20 anos. A gente não tem a menor chance de conseguir isso, amigão. Ó, Flug. Eu perguntei pra ele quantos anos ele tava hoje, né? Ele falou, tenho 69. Eu falei, cara, eu acho que eu não chego no 59. Eu acho que eu não chego. Se eu chegar até o Natal, já tá bom. Vocês divergem muito, pelo amor de Deus. Com a tomografia que o Flug pediu, Flugão, 97% de sensibilidade. Vai errar só em 3%. Conversa mudou. 3% só, é outra coisa. E aí o diagnóstico é tomográfico. Só que o artigo vai falar assim, Flugão, mas se você considerar que a maior parte das apendicite agudas é em criança, uma boa parte é em criança, e que a radiação na criança aumenta o risco de neoplasia, será que você não poderia fazer naquele paciente magro, que tem uma apendicite muito provavelmente não complicada, um ultrassom inicialmente, e você guardar a tomografia para dúvida, para o obeso, para o complicado? O artigo vai ponderar isso, para poupar a radiação, entendeu? Sim, você falou duas palavras-chave aí, né? Você está fazendo subgrupos, né? Aí a conversa começa a mudar. Eu gosto de subgrupos, né? Quando você tem... Acho que assim, o ultrassom não pode retardar uma tomografia. Então, caso você tenha um cenário muito favorável, criança, asa 1, história nítida, que você presume que seja não complicada, exatamente como você pontuou, o ultrassom cai muito bem. A desvantagem do ultrassom é que o próximo passo que a gente vai discutir é que a apêndice hoje, ela não é mais não é uma linha, apendicite opera. A apêndice, você tem que fazer uma divisão, uma classificação de como ela já cantou a bola, complicado ou não, porque os tratamentos vão mudar. Uns você não opera, uns você opera, outros vocês drenam, por aí vai. Então a tomografia é o único exame que simultaneamente dá o diagnóstico e esse estadiamento, entre aspas, da doença, que já te dá o fluxo terapêutico. Então, como o ultrassom não vai te dar isso, ele vai te dar provavelmente só um diagnóstico, ou vai só flertar alguma coisa de prognóstico dessa afecção, ele é capenga. Então, se você confiar só nele, provavelmente você pode organizar mal uma conduta, porque você pode comer bola, tem uma coleção lá, você faz uma McBurney que você não acessa, por exemplo, você pode comprometer o tratamento, ou retardar o diagnóstico, que em tese seria tomográfico, né? Não aparecer um apêndice quando a sensibilidade e especificidade dela vai ser mais baixa. E, para finalizar a resposta, veja, uma coisa é o Carlos fazer ultrassom, outra coisa é alguém indo em formação fazer.
E aí, quando você pega o subgrupo de quem faz ultrassom, aí a conta fica muito difícil, porque a tomografia, ela é muito mais fácil de padronizar em todo mundo, né? O ultrassom já não é. Então você corre o risco dessa heterogeneidade do ultrassonografista, que complica tudo. É. Não, mas no final a opinião do artigo é essa mesma. A melhor acurácia, na verdade é a ressonância. Ele mete a ressonância como melhor acurácia. Mas aí a gente está falando de um exame muito caro. Tal. Então, dentro do que é mais disponível é a tomo. Só que ele fala assim, considere que o seu serviço possa ter uma avaliação pragmática, protocolada, que nesse subgrupo de baixo risco, de paciente favorável, magro, criança, em que eu tenho um ultrassonografista experiente, você comece com ultrassom. Porque você vai acertar vários casos e você vai poupar a tomografia. E aí naquele paciente que é mais obeso, idoso, que pode ser câncer, que tem exames muito alterados, que está distendido, que você fala, não tem mais coisa aqui. Tem abscesso, tem câncer, tem fecalito, etc. Aí esse aí você vai para tomo, aí você não precisa ficar fazendo ultrassom, né? Beleza? Essa parte de ultrassom? Aí, Gutão, ele vai tentar fazer exatamente a separação dos pacientes em alto risco de complicação e baixo risco de complicação. Né? E ele cita alguns scores que a literatura está começando a flertar, mas nenhum deles foi validado. Tá? Então não dá para ser colocado em prática ainda. E sendo muito sincero, quando você olha os itens dos scores, é meio ridículo usar um score para concluir algo que está tão óbvio. Dá uma olhada. Algumas coisas são óbvias, outras não. Então tem dois scores que ele está aqui, o APSI e o SAS 2.0. Vou falar o APSI primeiro. Ó. Então em quem você vai desconfiar que tem apendicite complicada? E complicada ele quer dizer o quê? Necrose sem perfuração, necrose com perfuração, abscesso peritonite. Beleza? Idade maior que 52 anos, temperatura maior que 37,5, sintomas que persistem mais do que 48 horas, diâmetro do apêndice maior que 14 milímetros, líquido livre periapendicular, gás extra-alça e abscesso presente. Ou seja, é item do score a própria complicação. Você já fez a tomo, você não precisa mais do score. Né? Mesma coisa o SAS. Olha o que o SAS coloca. Abscesso intraabdominal, apendicolito, pneumoperitônio, líquido livre, apêndice com parede destruída. Como é que você vai saber essas coisas se não for com a tomo? Você não precisa mais de score para isso, entendeu? Então esses scores estão capengando ainda. Eles estão tentando se organizar, mas não conseguiram. O que a literatura hoje trabalha como variáveis que aumentam muito a chance de ter complicação. Leuco muito alto, maior que 15 mil. PCR muito alto, maior que 150. Relação neutrófilo-linfócito maior que muito alto, maior que 8. E o restante que é óbvio, né? Sepse, distensão, plastrão palpável, tudo. Mas ele tenta dividir dessa forma, em alto e baixo risco, de modo que não resolve o nosso problema, né? E aí, com isso em mãos, você consegue classificar a apendicite aguda em vários subtipos. Existe uma classificação muito famosa que é a de Gomes, que está lá no Jerusalém. Esse artigo aqui, Guto, não traz Gomes. Ele traz essa classificação aqui, ó, da AAST, que ele coloca como apêndice normal, apêndice não complicado, que ele chama de grau 1. Então, não complicado é o grau 1. E aí ele vai para os complicados, que é o grau 2, 3, 4 e 5. O que eles são? Grau 2, gangrena, necrose do apêndice, mas ele não está perfurado. Grau 3, perfurou, mas a contaminação é só local. Grau 4, além de perfurar e ter contaminação local, formou um abscesso com flegmão. E grau 5 é a peritonite difusa. Como é que você classifica aí, Guto? Você usa essa, não usa? Usa o Gomes? Como é que você divide? Só complicado e não complicado? Pra ser bem Fechado sincero. de novo! Oi? Tava fechado de novo o microfone. Não, eu não tinha nem começado a falar, pô. Disfarçou, eu vi, você começou a falar. Você que está no YouTube, volte o vídeo e olhe. Ele começa a falar assim, não sai nada, aí você vê o bracinho dele mexendo assim, ó, liberando o microfone. Putz, olha, vou ser bem sincero. Eu fico pensando assim, o que muda isso aí, né? O que muda pensando na classificação, o que faz eu mudar minha conduta? Nada, Júlio. Hã? Não muda nada, Júlio. Dar nome às coisas não importa. Não. Eu fico pensando o seguinte, é que como é que eu posso dizer isso de forma educada? Como você está muito apressado, eu não consegui finalizar o meu raciocínio, entendeu? Mas o que eu ia dizer Vou fechar meu microfone. antes de você me interromper é o seguinte: eu acho que a conduta
em relação ao procedimento em si, se você operando ou não, o que importa é saber se é complicado ou se não é, porque o seu pós-op vai ser, a sua conduta pós-op vai ser baseada em ser complicado ou não ser complicado, né? E o que eu acho que é um pouco diferente daí, pelo que você comentou, né? Grau zero sem complicação. Não, grau zero sem complicação, grau 1 complicada, né? Não, o 1 é o não complicado. Ele não Desculpa, não cita tem o zero, zero. mas o zero ele cita Isso. apêndice normal, seroapêndice normal. Isso, então grau 1 não complicado. Então, para mim, a partir do 2, né? Porque, na verdade, a partir do 2, você Isso. vai acabar fazendo um pós-op com antibiótico terapia, que são aqueles 4 dias que a gente discute de deixar no pós-op, e você vai ficar de olho no risco de complicações infecciosas, por exemplo, formação de abscesso, etc., que aí sim vai aumentar conforme você tem um grau maior. Peritonite difusa, com certeza vai ter um grau de complicação maior do que se você pegasse só, por exemplo, um apêndice que está necrosado. O que talvez diferencia um pouquinho mais é quando você está considerando fazer um tratamento não operatório. E aí, seja ele, por exemplo, fazer um tratamento com antibiótico isoladamente, que a gente vai acabar discutindo isso um pouco mais para frente, né? Numa apendicite aguda não complicada, sem fecalito, etc. e tal. Ou se você vai fazer um tratamento não operatório, mas com uma drenagem de coleção. Aí eu acho que começa a entrar mais, você ter um pouco mais de detalhamento nas classificações e facilita a sua conduta. Agora, colocando tudo isso e aproveitando o ensejo, eu acho que classificações são sempre legais de ter, independente, porque tem o papel de atuar na conduta, na mudança da conduta, mas também tem o papel de facilitar a comunicação. E aí eu acho que a classificação é legal você estabelecer ela direitinho e todo mundo falar a mesma língua. Então, quando você, sei lá, está passando uma visita, você fala, esse aqui é um paciente que tem uma apendicite aguda, grau 3, por exemplo, da WST. Todo mundo já vai saber o que é isso. Então, eu acho que é legal essa questão de você ter a classificação para facilitar a conversa entre as pessoas, mas lembrar que algumas dessas classificações, algumas vão ter uma conduta diferente, outras não, no pós-op, mas muitas vezes acaba dando no mesmo, né? Então, tem a questão de tratamento mesmo, mas também tem a questão de comunicação, etc., que eu acho que é importante. Muito bom, muito bom. Ó, o Flugão levantou a mão. Você tá mal educado hoje, né? Você tá cortando as pessoas, você não tá deixando o Flug falar, não sei o que tá acontecendo. É que eu sou ansioso, eu não sei moderar. Cara, eu uso a minha própria escala. Minha escala é Ah, double não, blue. não. Ah, não! Maníacos, maníacos, maníacos. Vamos agora publicar a escala do Adriano. Fala a sua escala. E vou chamar de double flug, porque eu acho bonito pôr double em qualquer coisa. Muito bom. Um é o apêndice gordinho, cheio, que você vai operar. O outro é o apêndice flegmão, que você vai dar antibiótico. O outro é o apêndice abscesso, que você vai drenar. E outro é o apêndice zoado, com peritonite ficalóide, que você vai operar. Ela parou o vídeo, acabou. Essa é a minha classificação. Ela funciona bem. Grau 1, 2, 3 e 4 de Flug. Double flug. Cara, eu tô vendo até um desenho numa CrossFit feito pelo seu filho, com aqueles bonequinhos meio de palito, tipo, tipo, gordinho, apêndice gordinho, 2, zoado. Você podia pedir pra ele fazer essa classificação, né? Ah, então não sei porque eu abri a palavra pro Flug, né? Mas então, voltando aqui, ó. Uma galera, vendo que existia algumas apendicites não complicadas, a maioria delas, né? Que muitas vezes, quando a pessoa errava o diagnóstico, ia bem, decidiu abrir um braço de tratamento não operatório para apendicite aguda, certo? E aí eu vou citar quais são os estudos, a gente não vai se aprofundar muito aqui porque a gente é cirurgião, a gente não é clínico, e apendicite aguda, tratamento clínico, que fique para outro, pedir pessoal do TDC, do TAD de Clinicagem, do TI Papers, gravar esse episódio. Só vou citar porque é importante todo mundo saber. Existem 3 grandes ensaios clínicos que discutem isso. Um é o APAC, que foi publicado no JAMA em 2015. O outro é o CODA, que foi publicado no New England em 2020. E o mais recente é o ACTUA, que foi publicado no International Journal of Coloproctal Disease em 2021. O que esses 3 estudos que compararam a apendicectomia,
O primeiro deles, o APAC só aberto, os demais aberto laparoscópica, versus antibióticos, todos eles com apendicite não complicada, algumas com fecalito, outras não. O que em resumo eles encontraram? Em um ano, 72% no APAC e 74% no Actua, em um ano o paciente ficou bem. Tá? Então a gente está falando aí de 13% de falha o tratamento no operatório em um ano. E quando a gente olha longo prazo, eu estou falando questão de mais ou menos aí 5 anos, é a média, 4 a 5 anos, esse número aumenta. O APAC encontrou 39% de recorrência, 39%. E o CODA encontrou 49% de recorrência em 4 anos. 4 anos, o CODA em 4 anos. Então a gente está falando aí de uma doença que, vamos chutar alto assim, metade vai recidivar em 5 anos, arredondando tudo. Por isso que é... Fala, Flug. Cara, mas sabe que eu acho que a parte Fala, Carlos. mais... Caramba, os caras Tá estão levantando a mão? mesmo. Fiz só pra zoar, pra entrar em cima do Flug. Eu acho que o mais legal do APAC nem é essa informação de um ano de 13%, né? O que mais me chamou a atenção no APAC é que os pacientes que não foram conduzidos de maneira operatória e depois evoluíram clinicamente demandando a cirurgia, não teve piora do prognóstico. Isso é muito importante, porque alguns cirurgiões ou alguns emergencistas, eventualmente, ficam muito preocupados em que, puxa, retardar o tratamento cirúrgico poderia piorar o prognóstico, aumentar a taxa de complicações, mas não é isso que o APAC fez, e era um estudo muito bem desenhado, randomizado e tal. Mostrou, olha, se você tiver que operar, tudo bem, se opera, né? Quando tem a reincidência do apêndice, eventualmente, não vai ter mais taxa de complicação, não, vai ser a mesma da população geral. Boa. É isso. É impressão minha ou o APAC está dentro do nosso curso de cirurgia baseada em evidências? Faz o merchan, vai. Faz o merchan. Solta a vinheta, Guto. Não vou fazer merchan nem vinheta, só vou falar para todo mundo que está ouvindo que esse estudo que o Flug está comentando, que o Diego está falando, a gente destrinchou, a gente dissecou esse estudo, né, para falar uma linguagem maníaca, cirúrgica, a gente dissecou esse estudo para realmente ir a fundo dessa evidência que ele mostra, né? E para quem não conhece o nosso curso de cirurgia baseada em evidência, a gente tem vários, o trilha 1 pelo menos, né, a primeira trilha, que é de ensaios clínicos randomizados, a gente discute, entre outros estudos, o APAC, e no APAC a gente faz uma... Também. Tem o CODA também. A gente faz uma discussão entre nós três, depois tem uma outra discussão que é com os metodologistas e uma outra discussão com um expert cirurgião para poder justamente pegar todos os aspectos desse trabalho, que aí você consegue ver um apanhado geral que a gente faz na nossa discussão, um aprofundamento metodológico bem profundo mesmo, vocês vão ver que é bem legal, e uma discussão prática com o expert de como aplicar os conceitos desse estudo na prática cirúrgica mesmo. Então, para quem não conhece, a gente deixa um link aí, né, Diegão? A gente deixa um link para o pessoal acessar. É bem legal, vocês vão ver bastante estudo bacana lá dentro. É um dos nossos cursos mais bem elogiados. O pessoal gosta muito, aproveitem. Inclusive, hoje, um dermatologista mandou mensagem agradecendo, sabia? Olha que legal. Ele fez o curso e ele falou que, mesmo sendo temas muito cirúrgicos, né, a metodologia dá para pegar e extrapolar para qualquer outro conceito. Ele falou que queria ele gravar agora um igual, só que de dermato. Falei, pô, manda ver, a gente ajuda aí se quiser tal. Só pra vocês verem que é um curso bem legal, bem elogiado. Mas aqui não é o Mania de Clínica Médica, não é o Tá de Clinicagem, abraço pro Pedro e pro João. É o Mania de Cirurgia. Flugueira. O paciente chegou com apendicite aguda, antibiótico, a evidência mostra que esse antibiótico, antes de qualquer coisa, diminui evolução para sepse, diminui infecção de sítio cirúrgico, etc. E aí você vai indicar. Bate-papo, papum. Aberto o vídeo. A princípio, vídeo. Vídeo. Em quem você faria aberta sem titubear? Peritonite distendido demais, chocado. Tá, boa. Guto, concorda? Olha, talvez eu fale alguma coisa que seja controversa, mas eu acho que tem peritonite, tem choque e choque, né? Eu fico pensando o seguinte, porque o choque inflamatório ele é um pouco diferente do choque hemorrágico, quando a gente vai falar, putz, o paciente está instável, eu vou fazer uma laparô. Existe um problema de você fazer
pneu peritônio num paciente chocado? Existe. Principalmente pensando não só na questão fisiológica de insuflar gás no peritônio, etc., mas também pelo tempo que você vai fazer tudo isso, né? Por isso que existe uma certa tolerância, vamos dizer assim, a você fazer uma laparoscopia diagnóstica ou qualquer outra coisa em um paciente que tem um choque séptico. Claro que nós estamos falando aqui de um paciente que está com 40 ml/hora de nora, está com, assim, numa situação muito, muito ruim. Mas não é tão incomum a gente operar apendicite aguda, principalmente os casos complicados, que o paciente tem uma dose baixa de nora e está com essa mesma dose há um certo tempo, sabe? Então eu sou um pouco menos dicotômico nessa decisão. Cara, eu tô falando umas palavras muito bonitas hoje. Não. Tá uma palestra hoje que eu não sei o que tá acontecendo, não. Tá sensacional, né? Tá sensacional. E aí, então, eu acabo selecionando um pouco isso aí, eu acho. Agora, uma coisa que para mim... Você quis dizer que o Flug não seleciona. Ele dicotomiza e vai fazendo. Pela fala do Flug, eu tive a impressão que ele é mais dicotômico. Agora, eu quero ver briga entre vocês. Flug, prepara a tréplica, hein? Prepara a tréplica. O que para mim é um pouco mais, define um pouco mais essa questão de aberta versus laparoscópica. Eu penso um pouco mais em comorbidade junto, que o paciente não toleraria tanto a questão fisiológica do pneu peritônio. E aí seria, por exemplo, um cardiopata grave, sei lá, DPOC gravíssimo, coisas assim, sabe? Perfeito. Mas eu entendo o que o Flug está querendo dizer. Eu acho que a gente compartilha da mesma ideia, na verdade. É só uma maneira um pouco mais... com um pouco mais de detalhe no raciocínio. Porque uma coisa que eu ouço muito e que eu vejo bastante, tem muita gente que reclama de fazer laparoscopia em peritonite difusa. Tanto faz se está chocado ou se não está. Porque existe um conceito de que você não consegue lavar o abdômen de maneira adequada na laparoscopia. Eu acho que dá para fazer, e é meio que uma opinião mais genérica também, que a gente consegue lavar o peritônio tão bem quanto você lava quando está aberto. A questão que eu acho que faz muita diferença é a velocidade com que você faz isso. Porque você está com o abdômen aberto, por exemplo, numa incisão infraumbilical, você pega uma jarra de soro fisiológico com 5 litros, joga lá no peritônio, lava, aquilo vai diluir, etc., e aí você consegue fazer isso mais rápido. Para você conseguir colocar 5 litros no abdômen pelos instrumentos laparoscópicos, é um pouco mais difícil. E você tem que jogar a mesa, né, de um lado para o outro, para cima, para baixo, para você poder investigar toda a cavidade. Então, realmente toma mais tempo, numa situação mais emergencial, vamos dizer assim, ou que o paciente não está tão bem, eu acho que não tem problema nenhum se fazer aberto. O importante é resolver o problema. Boa. Se você vai fazer isso por vídeo ou aberto, tanto faz. Claro que se você consegue oferecer isso de maneira minimamente invasiva e o paciente tolera isso, acho que tudo bem. Mas também é sem muito heroísmo, sabe? Porque tem algumas situações também que você opera uma apendicite aguda complicada e não é aquela belezinha que você entra lá, vai na fossa ilíaca direita, o apêndice tá lá, ou você disseca só um pouquinho, tira e acabou, sabe? Tem aquelas apendicites agudas que o apêndice tá meio ele tá voltado pro mesentério, então ele tá meio posterior ao seco, indo pro meso, meio retroperitoneal. O paciente tem alça de delgado distendida, tá tudo difícil de olhar. Então, isso que eu quero dizer, assim, não é para ter um heroísmo nisso aí, sabe? Você não sai com uma medalha de ouro no pescoço porque você fez uma laparoscopia num caso desse e ficou 5 horas para achar o apêndice. Então, acho que existe essa ponderação também para a gente não exagerar a coisa, né? Boa, bom, com certeza. Só um pouquinho de história para vocês. Ó. O McBurn descreveu em 1894. E a laparoscopia, a primeira, é 1980, década de 80. Então a gente está falando de 100 anos entre um e outro. Então você está autorizado a fazer os dois, aí escolha a sua mediana no caso mais grave, você só está proibido de fazer uma paramediana. Que todos os seus plantões tenham interconsultas da GO, tenham interconsulta da clínica se um dia você fizer uma paramediana. Eu estou amaldiçoando você que está ouvindo a gente, estou amaldiçoando. Nunca faça uma paramediana, por favor, tá bom? Só falta o Flug falar que gosta de paramediana. Ah, então tá bom, tomei um susto. Vai falar que gosta. Não, então tá. Ó, ele vai falar agora, que gosta, mas que ele faz preservando o músculo. Ele não corta o músculo. Certeza, ele faz funciona. Faço Lenander, não faço Jalaguier, porque eu faço pararetal interno. Vai começar a fazer ciência, tenho certeza. Ó, agora bate bola só, hein?
Rapidinho. Flug, como é que trata o meso? Clipe, cauteriza, queima perto do apêndice, sai ligando, como é que você gosta? Uma apendicite não complicada. Ah, sim, vídeo clipe LT300. Tá. Guto? Eu dou ou sutura ou faço uma sutura passando agulha na serosa e amarro, ou Não, uso clipe também. meso. Ah, o meso, desculpa, é clipe LT300. Tá. Flug, coto do apêndice, coto fino, clipe, grampeador, nó, ponto transfixante. Opera muito no SUS, então geralmente clipe LT300. Em convênio, grampeador. Tá. Quantos clipes você põe? Só 2 no Um só? máximo. Corajoso. Um clipe no coto, só do apêndice? Mas acho que o Caraca! Fluke tá falando do Hemolock também, Bem, né? mas ficar um bom, tranquilo. Ah, quem joga pra ganhar em outra situação, quem faz azul de metileno em todo mundo, colocar um clipe tá usado, hein? Tá abusado, hein? Põe 2, né? Mas não precisa, cara. Se você achar que ficou ruim, põe 2, mas ficar bom, Tá, tá ótimo. tá. Guto, invagina o coto ou não? Não, ô louco. E na aberta? Também não. Flug, invagina na aberta não? Ah, na aberta imagina. Ah! Sabia que eu ia pegar! Sabia! Tava Sensacional, demorando! sensacional. Ou Parker Care, eu gosto de Parker Care. Deus que me livre e guarde, segunda maldição, que todos os seus plantões tenham traumas com poli ralado. Todos. Se você fizer um De Parker Care em madrugada. alguém, amaldiçoado está. Viu, mas fala aí pro pessoal que tá ouvindo, Diegão, o que você faz com a base larga? Eu dou um ponto maior. E mais larga, ponto maior ainda. Mais larga ainda, sutura contínua. E esse ponto que você dá, como que você faz? Você transfixa o Eu já coto ou transfixo. você faz só na serosa? Eu gosto de pegar um Prolene, né? Prolene 3 zeros, transfixo a base, amarro pra mim, amarro pro residente, amarro pra mim, amarro pro residente e corto. Tá. Se for muito boa a base e for aberta, um ponto de algodão simples, né? Um nozinho de algodão. E no vídeo eu coloco 2 clipinhos CLT também. Só que eu ponho Beleza. 2. Ponho 2. Tá? Hemolock também É, vai bem se tiver. Tem muita gente que opera apêndice, aí quando tem mais recurso, né? Com ultracision, né? Aí você vai só queimando ali no meso e vai embora. E outra coisa que tem muita gente que faz, que eu conheço, principalmente nos apêndices que não são complicados, é você usar o monopolar e vai raspando É lindo, cara. o apêndice, esqueletizando o apêndice. Olha, eu já fiz isso acho que umas 2 ou 3 vezes. Não é muito, né? Mas vai bem, assim. Mas tem que ser um caso que é muito filé mesmo. Sabe quando Senão eu ele gosto de dá uma fazer isso? sangradinha. Hã? Eu gosto para paciente mais magro, eu gosto de primeiro eu isolo a base, já ponho os clipes e corto, como se fosse o cístico. Aí eu Uhum. levanto o coto distal do apêndice que vai sair, aí vou queimando com o hook rente ao meso, aí sai. Mas tem que ser muito magrinho, senão sangra, fica horrível, cara. Mas você diz magro porque o meso é menos gordinho. E aí é mais fácil de queimar, se tiver um vasinho dá pra ver melhor. Tudo. Quando é muito gordinho eu não gosto, porque aí sangra. Tá. O Antes de artigo... você encer- Hã? Fala. Não, eu ia perguntar mais coisas do coto, mas Pode falar, pode falar. você vai mudar o assunto já? Não, então fala do coto. Eu ia mudar de assunto. E ia perguntar para vocês o seguinte: você está operando uma apendicite aguda e a inflamação está chegando no seco ali. Qual que é a sua opção para tratamento da apendicite aguda? Não, igual, se a base estiver boa, igual. Não mudo, não. Mesmo se ela estiver inflamada, né? Mesmo. Agora, se estiver necrosada, né? Friável, aí eu tiro o seco. Aí você tira a tampinha do seco. Grampeio, idealmente. Agora, se a Isso. inflamação for muito grande, aí tem que tirar o cólon, né? Pelo menos o seco tem que sair, né? Ixi, Flugão botou a mão na testa, agora eu quero ver. Porque. Agora- Você vai falar alguma coisa, vai, fala esse Fala aí, demônio, Flugão. Satanás. A frase não é minha, Dr. Dário Gronini. Nunca faça uma colectomia direita em apendicite supurada. Eu entendo a frase de impacto dele, não sei se ele realmente faz isso. Mas o argumento dele, e eu concordo, é que essa serosite é um processo cancerosa, não compromete o estado transmural do seco. E, no final, ele justifica também que uma fístula apendicular seria mais fácil de tratar, dificilmente você vai ter que ter uma grande intervenção. Há alguém que não critique, nem sempre é assim, mas fica a mensagem que uma colectomia direita
É tirar a válvula de um paciente, é mórbido e é uma doença benigna. Então, talvez a crítica caiba, puxa, será que você indicou certo, né? Ao ponto de ter que fazer uma colectomia direita, será que não era melhor ter drenado ou algo assim? Então, quando você cai nesse Sim. cenário, a, o exercício que você tem que fazer, putz, eu acho que eu indiquei errado a cirurgia. Então, Ou o que perfeito. está na vídeo fala, putz, indiquei errado, suspende e até faça uma drenagem. Mas é um assunto muito específico, cada caso é um caso. Mas fica a mensagem, pelo menos, para não polarizar e enfiar a colectomia direita para Ah, não, qualquer lógico, suspeita lógico, lógico. disso, né? Que às vezes acontece, né? No medo, ai, puxa, eu não vou tratar porque eu coto. Cara, não precisa ter tanto medo assim do coto. Sim, boa. Me dê uma resposta rápida agora específica. Paciente com apendicite aguda tem uma necrose da base do apêndice, não é uma coisa muito extensa, você não precisa fazer uma tiflectomia. Você vai tirar uma tampa do seco, mas você não tem grampeador. Como é que vocês sugerem para o pessoal que está ouvindo e está nessa situação fazer? Eu faria igual se eu fizesse uma ressecção do estômago de alça. Cortaria, faria uma sutura contínua. O mais simples Beleza? possível. Flugão? Se é evidência que é algo não neoplásico, é só inflamatório, com muita serosite, eu rafio do jeito que dá, mesmo que não fique bom, dreno e caio fora. E seguro a bomba depois. Beleza. Boa. Diegão vai fazer a rafia sem drenagem, é isso? É óbvio, né? Tá. Beleza, pode continuar aí. Ah, segura o queixo aí, papai. Segura aí o queixo. Ó, quem aqui, depois de colocar os clipinhos e cortar o apêndice, queima aquela mucosinha? Eu sei que você queima, Flug. Assuma. Queima. É divertido queimar aquela mucosa. Você sabe que você não tá matando nenhuma bactéria com aquilo, né? Mas é o que importa é o que eu sinto. O que eu sinto eu vivo. Ah, tá, entendi. Não, tu assumiu, foi honesto pelo menos. Guto, Animal. você queima aquela mucosinha não? Não. Nem essa, nem a da vesícula, quando fica a parede posterior. Tá. Deixa eu perguntar, Flug, você queima toda a mucosinha que aparece na linha de grampo do sleeve? Você vai queimando lá de cima até lá embaixo, não? Não entendi a pergunta. Sei lá, quando Não- você grampeia um sleeve, quando você grampeia um colon, por exemplo, você grampeou um reto, fazer um heart, mas grampeou o reto. Você queima aquela mucosinha do reto que fica aparecendo na linha de grampo? Ué, como é que a mucosa vai aparecer? Tá grampeado? Ué, então, fica, né? Fica aquela linhazinha no meio, a mucosa. Não invagina a mucosa, o grampeador. Puta, eu não tô conseguindo. Bugou a minha cabeça aqui, não consegui Escutei as visualizar. duas. Peguei o grampeador linear, coloquei no sigmoide distal, no reto alto, bati o grampo. Se você olhar a linha de grampo, no meio tá a mucosa. Ela não tá invaginada, ela tá ali. Não dá pra ver. Nossa, a mucosa é microscópica, são 3 Tudo linhas. bem. Não, um pouquinho, tá? Microscópio tá ali, as bactérias. Você queima aquela linha de grampo do Não, grampeador, essa não? eu não vejo, então não me incomodo. Ah, bom, menos mal, menos O que eu mal. não vejo, eu não sinto. mas só para em defesa do Flug, só para esquentar mais essa discussão, o Flug também não queima a mucosa quando ele grampeia o apêndice, né, Flugão? Como assim? Ih, bugou, Putz, bugou. Boa, Guto. Pegou, Acabou pegou, pegou. bugando. Flugão, você foi lá, vai fazer apendicectomia. Você tá no seco, tá vendo o apêndice. Se você fizer a apendicectomia com grampeador, você não queima nada Não, depois. Deixa lá no não. grampo, Não né? tem nem como, nem tem como queimar isso. O que você faz, pelo que eu entendi, é se você colocar clips ou hemolock, o que seja, ou sutura, quando você cortar que aparece a mucosa, você vai lá e queima essa mucosa, é isso? Exatamente. Tá. Que... Então é que o Diego está questionando o fato de ter mucosa, pelo menos um pouco de mucosa, para fora da sua linha de grampo, assim, pelo menos uma linha ali onde está o grampo, vai ter um pouquinho de mucosa, que é diferente daquele tolete de mucosa que você vê quando tem o clipe ou a sutura. É isso que ele está querendo saber se você faz, por que você trata Não, um diferente do é outro. porque quem queima a mucosa do cálicezinho, que nem o Flug, é tão covarde que não queima pra valer. Eu duvido da carga elétrica ali até torrar a mucosa inteira. Por que não? Porque aí vai queimar o coto, né? Vai transferir energia. Faz aquela queimada superficial É a que não benzida. queima a mucosa, que não mata a bactéria, que não serve pra nada. Você bem, Eu já contei essa história, vou contar de novo porque ela é muito legal. Mas todo mundo sabe que cirurgia tem muita mandinga, né? Tem Nossa senhora, pelo amor de muita, Deus. como é que chama isso? Sei Mandinga, lá, manda. muita mania, né? Não É. mania de cirurgia, manias em geral. E quando eu era R1, no hospital que eu fazia R1,
que não é o Hospital São Paulo, era um dos satélites. Eu operei com um cirurgião que ele, quando a gente foi seccionar a base do apêndice, parou tudo, era um apêndice aberto que a gente estava fazendo, ele trouxe assim o apêndice para fora, beleza, estava tudo pronto, meso ligado, vai bonitinho, né, como é que chama aquela manobra que a gente fazia antes de você esmagar a base do apêndice para depois Ah, amarrar, sabe? crasia. Isso, é. Fez tudo, meu, bonitinho, tava pronto para seccionar o apêndice. E aí ele, meu, para tudo, abre uma nova lâmina de bisturi. Aí abriu uma lâmina de bisturi zerada, colocou. Aí ele falou, pediu para circulante Povidine. Aí Meu ela pingou, Deus. juro por Deus, 2 ou 3 gotas de Povidine na lâmina de bisturi. Ele foi devagarzinho assim para não cair a gota e seccionou o apêndice com a gota. Sensacional, né, cara? Maravilhoso. Adorei. E eu era R1, falei, nossa, que coisa diferente, né? Para depois descobrir que não tinha nada a ver, né? Maravilhoso. Ó, estamos no tempo quase estourando, embora a gente não tenha limite de tempo, né? A gente poderia ficar 2 horas aqui falando. Mas eu só comentar. O Rui vai morrer se a gente ficar aqui mais 20 minutos. Não, ele tá pós-festa de criança, né? Coitado, tá na guerra aí. Ó, ele só comenta também o artigo que é para evitar irrigar a cavidade inteira quando não houver peritite difusa. Se a peritite for localizada, só aspira, não precisa ficar irrigando tudo, porque aumenta o risco de abscesso à distância, tá bom? Tem que remover todos os apendicolitos. Todos não, né? Geralmente é um só. Mas tem que fazer um exercício para encontrar o apendicolito, senão aumenta muito a chance de abscesso em pós-op, né? Não pode esquecer isso. Drenos, ele coloca que são totalmente desnecessários, tá? Não há nenhuma indicação de drenos num caso de apendicite complicada, não é porque tem abscesso tem que colocar dreno, tá? E, para terminar, o tempo de antibiótico que o Guto já deu uma ensaiada aí. Se for uma apendicite não complicada, aquele antibiótico que você fez no pré-op, na indução, está resolvido. Pode suspender todos os antibióticos. E se for uma apendicectomia complicada, mas resolvida, isso é muito importante citar. É uma apendicite aguda complicada e eu consegui resolver o foco. 4 dias de antibiótico é mais que suficiente. Agora, se tiver sepse, se não resolver o foco tudo, aí tem que individualizar. Senhores, de uma forma geral, acho que cobrimos quase tudo de apendicite sem sulato, sem discutir os próximos tópicos, que aí vai ficar para o próximo episódio. A grávida, o idoso, o imunocomprometido, o abscesso e a apendicectomia de intervalo. Junto com o câncer de apêndice. Muito bom, senhores. Mais alguma Que coisa? episódio sensacional. Pela madrugada. Olha, teve discussão, teve pancadaria, teve discórdia, teve gritaria. Ah, esse episódio aqui foi muito bom, hein? Putz, olha. E teve muita evidência também, caramba. Teve. E opinião, até score próprio teve hoje. Esse é um marco, né? Eu não lembro de a gente ter tido um outro episódio que tinha um score do Careca ou alguma outra coisa assim. Caramba, legal. Mas assim, ele abriu um caminho sem volta agora, né? Porque eu vou começar a criar score agora. Vou começar a inventar coisa e trazer pra cá. Sim. Começar a inventar coisa e trazer pra cá é foda. É o que você fez. O Flug trata os maníacos que nem ele trata os filhos dele. Ele inventa coisa e as crianças acreditam. Ele acha que os maníacos vão acreditar. Ó, senhores, bom. chega, né? Chega. Gutão, Pessoal, encerra pra gente, por favor. se você gostou desse episódio, por favor, comente aí pra gente. Vocês viram que a gente ganhou o prêmio de episódio de programas mais comentados? Então, ajude a gente a se manter no pódio dos programas mais comentados. Envie o seu comentário de maníaco, que a gente não vai só ler esse comentário aqui no podcast, vamos discutir o seu comentário também, mas conte pra gente o que você achou e o que você tá achando desses episódios, o que você precisa ouvir, que a gente faz um resumão da literatura mais atual de vários temas da cirurgia. Então mande aí pra gente para saber se a gente deve continuar ou não a fazer essa série de o que você precisa ouvir. E para finalizar esse episódio fantástico que a gente fez, é sempre o papel do moderador fazer a finalização, então eu vou deixar para o nosso careca favorito finalizar esse episódio. Adiós. Adiós, senhores. Adiós.